O Senhor, o soberano Deus, renova as forças dos que nele esperam. Esse é um dos ensinamentos destacados do capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo que faz parte de uma série de devocionais que acontece de segunda a sexta-feira às 19h30 em meu perfil no Instagram, e aos sábados e domingos esse vídeo sobe aqui para esse canal no YouTube, ao qual você está tendo acesso agora, para que você que só acessa por meio dessa mídia social possa ter contato também com a leitura bíblica, numa leitura mais literal da palavra. Nós iniciamos esse projeto de leitura anual no dia 1º de janeiro agora de 2024, e a nossa pretensão, se assim for a vontade do Senhor, é terminá-la no dia 31 de dezembro de 2024. Estamos então no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, hoje os capítulos 40 e 41, e finalizando o livro de Colossenses no Novo Testamento, hoje o capítulo 4. Vamos lá para os aprendizados e as leituras então? Lembrando que nós nunca lemos o texto integral porque essa é a sua função. Eu faço a leitura antecipadamente, 3, 4 vezes, em mais de uma versão, às vezes 3 versões, para ter uma compreensão melhor do texto e apresentá-la aqui a você da melhor maneira que Deus coloca em meu coração. Aqui nós não defendemos nenhuma denominação, aqui eu não falo de religião, aqui eu só falo da palavra de Deus, daquilo que está escrito na Bíblia. O nosso fundamento aqui nesse projeto, então, é simples e unicamente a palavra, com a intenção e o objetivo de fazê-la conhecida entre aquelas pessoas que nunca leram a palavra de Deus. Hoje, o capítulo 40, a ideia central, então, eu já falei que é o Senhor, o soberano Deus, renova as forças do que nele esperam. Começa assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. E aqui nós vamos dar início, o profeta Isaías dá início a uma profecia que também está lá em João, Evangelho, de João, capítulo 1, versículo 23, que João Batista declara a respeito de Jesus. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus. Aqui já o profeta Isaías vem ao longo de outros capítulos também fazendo uma introdução à palavra que diz respeito ao Messias, que diz respeito à pessoa de Jesus que viria ao mundo. Nós sabemos que Jesus já existe desde o início, ele estava com Deus, ele era o verbo desde a criação do mundo. E o profeta Isaías é um dos precursores que vem falar acerca desse Messias que viria para levar para a cruz o seu e o meu pecado, a sua e a minha iniquidade, para receber sobre si a justiça que deveria estar sobre você e sobre mim. Então, nesses versículos aqui do capítulo 40, já direciona para a vinda de Jesus, que seria o nosso Salvador. A glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois o Senhor é quem fala. O mundo tornou sabedor da existência do Messias. Hoje ainda alguns povos, algumas nações, perdoe o barulho, eu não gravo com acústica. E hoje, feriado, dia 12 de outubro de 2024, a cidade está um pouco movimentada e você vai ouvir ali, às vezes, propaganda de comércio, como eu estou numa cidade pequena, ou pessoas brincando, correndo, cães latindo, enfim, tudo aquilo que faz parte da rotina, de uma cidade pequena. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? A voz ordena: clame, e o profeta pergunta: o que clamarei? E a resposta: que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Depois de anunciar que o Messias viria, eu disse que algumas nações até hoje ainda não o reconhecem como Messias.
o profeta aqui vem falar assim, olha, deixe bem claro que a humanidade é como a relva, como a flor da relva. Por quê? Porque ele vem colocar aqui que a palavra é a que permanece para sempre. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Essa profecia aqui foi feita durante, assim, cerca de 700 anos antes do nascimento do Messias. E por que era necessário que fosse falado acerca de que a palavra duraria para sempre? Porque esse povo poderia estar esperando a vinda de Jesus, a vinda do Messias, ali logo nos seus dias. Então, Deus já coloca para o profeta frisar de que a palavra dura para sempre, porque essa profecia demoraria para acontecer, mas ela aconteceu, ela se cumpriu há 2000 anos atrás, e hoje você e eu estamos aqui falando acerca dela, falando acerca do cumprimento dessa profecia. Como pastor, e daí já vem falar aqui acerca de como Deus vai agir em relação a nós, como o Messias vai agir em relação à humanidade, ao seu povo escolhido. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Quantas vezes nós vimos a imagem, criada por artistas de Jesus com uma ovelhinha nos braços? Também diz respeito ao Salmo do Bom Pastor, que guia suas ovelhas. E aqui fica bem claro para nós que essa é a profecia que vinha falando acerca do Messias que carregaria o seu povo no colo. Além de nos carregar no colo, ele deu a sua vida por nós. Ele morreu em meu lugar, em seu lugar, derramou o seu sangue precioso para que nós tivéssemos vida. Todo que nele crê, é claro, né? Não é simplesmente, Jesus morreu lá na cruz, tá bom, eu posso viver loucamente, ir para todas as baladas, fazer tudo que me é permitido aqui nesse mundo. E então Jesus nasceu, ele morreu por mim, ok, não, né? Ele fez a parte dele, nós vamos fazer a nossa. Nós precisamos crer, nós precisamos levar avante o seu projeto de evangelização. As boas novas precisam ser pregadas. Não é só função de líderes espirituais, de pastores, padres, reverendos, enfim. Você e eu também precisamos evangelizar. Nós também fazemos parte do projeto de salvação, por isso eu preciso evangelizar também. Na sequência, ele vai dizer assim: quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites do céu? Vai falar sobre o poder de Deus. Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Aqui ressalta o poder de Deus sobre a criação, sobre toda a criação. Porque vem dizer que ele mediu tudo com a sua própria mão, que ninguém precisou ensiná-lo sabedoria, ele é a fonte da sabedoria e do conhecimento. E ainda diz que ninguém se assemelha ao Deus, e também que cada estrela ele chama pelo nome. Olha lá, tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de aparecer, deixa de obedecer, deixa de comparecer. Deus sabe o nome de cada estrela que existe. E quando ele as chama pelo nome, nenhuma delas deixa de comparecer, tamanha é o seu poder, tamanha é a sua glória sobre toda a criação. Por que reclama, ó Jacó, né? Falando da nação de Israel. O Senhor não se interessa pela situação. O meu Deus não considera a minha causa? Por que Israel, e você e eu hoje reclamaríamos assim? O Senhor não se interessa pela minha situação, o Senhor não considera a minha causa. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos,
andam e não se cansam. Então Deus vem nos lembrar de que por mais que nós não tenhamos a consciência diária de que Ele cuida de cada um de nós, que nós não tenhamos a consciência de que Ele está olhando por cada um de nós, de que você e eu somos únicos sobre a face da Terra. Eu já falei isso em outros vídeos e nas lives também. Somos mais de 8 bilhões no mundo todo e ninguém é igual a ninguém. O nosso DNA é diferente, a nossa digital é diferente, a íris dos nossos olhos é diferente, o desenho da nossa língua é diferente. Então, Deus criou você e eu únicos. E aqui ele vem dizer que só nele nós recuperamos, nós renovamos as nossas forças. É nele que nós descansamos, é nele que nós temos todas as nossas necessidades supridas. Então vamos ter esse capítulo 40 de Isaías como uma lembrança de que você e eu, se Deus conhece as estrelas pelo nome, imagina você e eu. Ele sabe o nosso nome, Ele sabe quando nos deitamos e quando nos levantamos, Ele sabe quando estamos cansados e nele nós podemos recuperar as nossas forças. Que essa seja a mensagem do capítulo 40 do profeta Isaías para hoje na sua vida. E o capítulo 41, a ideia central é: o Senhor é quem escolhe o seu povo e o conduz para vitórias. Vamos lá? O versículo que eu destaquei, que é uma continuidade do 40, vai dizer assim: quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, que sou eu mesmo com os últimos. Vem falando ali acerca do poder de Deus, acerca de ele conhecer as estrelas, de nós podermos descansar neles, e ele vem dizer: quem chama as gerações à existência desde o princípio? Quem chama? Chamou Isaac, Jacó, Abraão, chama você e eu hoje, chamou as gerações dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e ele vem dizer: eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Quer dizer, eu não mudo, Deus não muda. Deus foi o primeiro e ele vai permanecer o mesmo até o último, até a última geração que ele chamar. Deus não muda, Deus ele é o mesmo, ele é o poderoso, ele é o misericordioso, ele é o compassivo, ele é o Deus que nos cuida, que nos criou, que dia a dia ele nos sustenta em amor, em perdão. Esse é o Deus da criação e que ele vai permanecer o mesmo até a última geração que ele chamar. Ele mesmo está declarando isso aqui no capítulo 41 de Isaías. Você, porém, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra e seus recantos mais distantes eu os chamei. Por isso não tema, pois estou com você, pois sou o Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Quer dizer, não precisa temer. Eu que chamei você de lá dos confins da terra, eu que chamei você, Isa, de lá, né, do mais profundo da inexistência. Eu era só um embriãozinho e Deus já sabia o meu nome, Deus já tinha escrito todos os meus dias. Deus sabia que eu estaria aqui hoje gravando esse vídeo. Deus me tirou do pecado, Deus me resgatou da escuridão. Eu estava em um carro a mais alta velocidade rumo ao precipício da morte eterna e Deus me resgatou de lá. Ele sabia que eu ia chegar nesse momento. Embora eu tenha dito muitos nãos a Deus, mas chegou um momento em que eu disse sim, e Ele me acolheu e Ele me escolheu e por isso eu estou aqui. Você também pode dizer esse sim. Você também pode encurtar caminhos, começar a dizer sim antes. Eu disse meu sim com mais de 50 anos. Você pode dizer hoje, com 30, com 20, com 40. Nunca é tarde, mas que Deus está esperando por você e que seja o quanto antes para o seu bem. Deus ele vai esperar por você até o seu último suspiro, mas você pode se gloriar na presença dele hoje, agora. É só dizer sim. Por fim, ele vai dizer assim: ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Você se regozijará no Senhor e no Santo de Israel se gloriará. Tragam os seus ídolos para dizerem o que vai acontecer. Aqui está dizendo que
eu posso me regozijar em Deus, me gloriar em Deus, porém se eu confiar nos meus ídolos terrestres, se eu confiar nos deuses aqui desse mundo, eu vou me dar mal. Mas vejam só, eles não são nada e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Eu sei disso, eu vivi na minha própria pele escolhendo o mundo. Eu fui uma pessoa detestável quando eu estava escolhendo as coisas do mundo e não as coisas de Deus. E Deus vem dizer aqui, você pode se gloriar, se regozijar na presença do Senhor hoje. Traga ali os seus ídolos, traga o seu dinheiro, traga o seu currículo, traga, né, as pessoas desse mundo nas quais você se regozija, você se alegra, com as quais você se senta nas mesas, nas rodas de escarnecedores, traga e faça uma comparação com o Senhor. Ele vai dizer, eles não são nada, são feitos de mãos humanas, são nulos. Suas imagens são fundidas e não passam de um sopro e de uma nulidade. Quer dizer, se eu confio na faculdade que eu fiz, a universidade que eu frequentei, se eu vou me firmar no meu currículo, nos cursos que eu fiz, no meu dinheiro, no poder aquisitivo que eu tenho, isso tudo é nulidade, acaba com um sopro. Só Deus permanece para sempre, só Deus vai ser o mesmo. Só Deus vai dizer assim, quem chama as gerações à existência desde o princípio, eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou o mesmo com os últimos. Quer dizer, é só Deus que vai permanecer para sempre, todo o resto vai acabar. Os seus amigos podem te deixar hoje, o seu dinheiro pode acabar hoje, a sua saúde, o seu currículo pode ficar obsoleto em questão de poucos meses. Quando eu mesma dei uma pausa na profissão de cabeleireira, eu exerço a profissão até hoje, eu dei uma pausa de 4 anos de fazer reciclagem, de fazer novos treinamentos na área da beleza, porque eu estava cursando a faculdade de letras. Quando eu voltei a atuar na área da beleza, eu não sabia mais nada, eu sabia cortar cabelo. Cabelo, quando você aprende muito bem aprendido, você continua sabendo cortar. Porém, as coisas de maquiagem, as químicas, mechas, colorações, eu estava totalmente nula, eu não sabia mais nada. Eu tive que fazer novos cursos, frequentar novas academias para reabrir o meu estúdio, reabrir o meu salão. E assim pode acontecer com você. Só que em Deus nós somos sempre os primeiros. Deus nos escolheu, nós estamos sempre sendo carregados no colo por Deus. Onde quer que nós estejamos, Deus está nos carregando no colo. E nós nunca estaremos sozinhos, muito menos estaremos obsoletos. Porque a palavra de Deus, ela é a única, ela é a de sempre. Desde a eternidade será até a eternidade a mesma. Basta que nós conheçamos a vontade de Deus e que sigamos ela totalmente do jeito que ela está aqui, escrita nas Sagradas Escrituras, e nós estaremos sempre atuais. Como eu sempre digo nas minhas lives, e essa frase não é minha, é de um estudioso, ele dizia assim, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E assim finalizamos essa parte aqui do Antigo Testamento, do profeta Isaías, e vamos para o último capítulo do livro de Colossenses. Paulo escreve à igreja de Colosso, então, e ele vai dizer coisas incríveis aqui. Quem acompanhou as lives, nós vimos que Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo, que vai dizer assim, ele é antes de todas as coisas, ele subsiste antes de tudo. Ele vem dizer que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da luz. Paulo vem dizer que neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou toda a escrita da dívida. Paulo, ele é um apóstolo que foi escolhido tardiamente, já quando Jesus havia ressuscitado. Jesus já era ressurreto quando escolheu Paulo. Ele não conviveu com os apóstolos alguns sim, Pedro, ele fala de Pedro, ele fala de João, porém ele não conviveu com Jesus.
ele só conviveu espiritualmente com Jesus, mas aqui, humanamente falando, Jesus já havia sido crucificado e morto e ressuscitado quando Paulo foi escolhido pelo próprio Jesus. Por isso ele sofreu tantas oposições que as pessoas diziam: não, mas será que Paulo é mesmo um apóstolo de Jesus? Porque ele sofre tantas coisas, né? Ele sofreu naufrágio, ele foi picado por uma víbora, ele foi açoitado, ele foi preso. Inclusive essa carta aqui, que ele escreve aos Colossenses, ele escreve da segunda prisão dele, se eu não estou enganado. Deixa eu só confirmar para você que não acompanhou as lives. Paulo escreve de Roma, exatamente. Ele escreve entre a primeira e a segunda, entre a segunda prisão. Não, na primeira prisão Paulo escreve Colossenses e Filipenses, Efésios e Fílemon, tá? Então, as cartas da primeira prisão dele, Colossenses, Filipenses, Efésios e Fílemon. Então, ele escreve já preso. E por isso, ele, por não ter convivido com Jesus, humanamente falando, ele sofreu muitas oposições. Mas ele provou que ele trabalhou mais do que todos os outros, ele se entregou muito mais ao Evangelho, porque Paulo era um perseguidor da igreja. Ele foi aquele convertido que você vê realmente estampado, né, no rosto, no coração, nas atitudes de Paulo, a conversão, a verdadeira conversão dele de pecador e perseguidor a apóstolo de Jesus escolhido por Deus. E agora no capítulo 4, ele vem dizer assim, ele vai fazer as orientações finais e ele vai também falar de outras pessoas que são cooperadores dele. Então vamos lá. Dediquem-se à oração e estejam alertos e sejam agradecidos. Essas são as orientações finais de Paulo para os Colossenses. Orar, estar atentos e agradecer. Olha lá. Ao mesmo tempo que vocês vão orar ali, fazer a oração de vocês espontânea, estarem alertos também. O que é esse alerta? Alertos a oportunidades de pregar o Evangelho. Alertos à oportunidade de falar de Jesus, alertas à oportunidade de ser cristão verdadeiramente no mais profundo sentido da palavra. E também ele diz assim, ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Paulo, ele tinha consciência de que a prisão dele era só por conta do ministério de Cristo. Por quê? Ele foi preso porque os judeus achavam que ele estava pregando outra doutrina, os romanos achavam que ele estava se opondo a César. Então, só por isso, só por ele ser um apóstolo de Cristo, ele foi detido. E ele fala assim, eu peço para que vocês orem para que mais uma porta seja aberta para que eu possa proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, aos de fora, que ele quer dizer, aos de fora da comunidade, aos de fora da igreja, aqueles que ainda não conheciam a palavra, não conheciam o Evangelho. É sobre isso que Paulo fala, olha, sejam sábios no procedimento, quer dizer, cuidem como vocês vão se comportar, como vocês vão falar, para trazer essas pessoas junto de nós e não deixá-las que elas fujam, que muitas pessoas, no lugar de trazer pessoas para junto de Cristo, para junto de Deus, acabam afugentando com o seu religiosismo, com a sua maneira de falar, de achar-se grande porque está convertido, de achar-se o salvo, entre aspas, e que as outras pessoas estão todas perdidas. Isso tudo afugenta pessoas. E Paulo está chamando a atenção em relação a isso. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha aí, hashtag, né? Fica a dica aí de Paulo em relação a quem fica querendo fazer pregação para todo mundo, achar que
eu vou fazer porque eu sei mais, eu sou o maioral. Olha, desça um pouquinho um degrauzinho ali, porque não é assim que nós aprendemos de Paulo, muito menos da figura de Jesus, né? Dos ensinamentos de Jesus. E por último, ele vai fazer as saudações finais. Ele diz assim: eu vou enviar para vocês ali Onésimo, né? Uma pessoa fiel e amado irmão que é um de vocês. Esse Onésimo tinha ido visitar Paulo e ele estava voltando. Eles irão contar tudo o que está acontecendo. Era Tíquico e Onésimo. Ele vai dizer assim: eles vão aí levar notícias de tudo que está acontecendo aqui. E Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações. Olha só, Paulo falava dos colossenses até para as pessoas que estavam presos ali junto com ele, sabe? Ele falava: olha, os meus irmãos colossenses, os meus irmãos tessalonicenses, os meus irmãos efésios. Paulo falava, e daí ele diz assim: olha, o Aristarco, meu companheiro, está enviando saudações, bem como Marcos, o primo de Barnabé. Todas essas pessoas aqui, talvez esses colossenses nem conhecessem, mas Paulo fazia questão de falar de cada um deles. E uma pessoa ilustre também está mandando saudações. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Paulo não deixava de estar na presença de Jesus em nenhum momento. Todo o tempo os lábios dele só proclamavam a edificação em Jesus Cristo, o perdão em Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo, a santificação. Paulo vivia para o ministério. Por último, ele diz assim: Epáfras, ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras provavelmente foi quem fundou essa igreja de Colossenses, né? Lá da cidade de Colosso. Paulo nem conheceu essas pessoas pessoalmente. E esse Epáfras aqui, ele estava ali também e ele disse assim: olha, ele está batalhando em oração. Então, oração, gente, é uma batalha acima de tudo, acima de ser uma maneira como Deus fala conosco, que nós falamos com Deus, é uma batalha diária, constante. E por último, ele diz assim: depois que a carta for lida entre vocês, façam também que seja lida na igreja de Laodiceia, e que vocês igualmente leiam a carta deles. Então, aqui eu destaquei que mesmo que as instruções não sejam para nós, nós precisamos conhecê-las. Paulo aqui ele fala: olha, troquem as cartas, leia a de Laodiceia e depois vocês deem a de vocês para Laodiceia ler. Por quê, gente? Porque muitas vezes aquele conhecimento, aquela direção, aquela orientação que alguém está dando para outra pessoa serve para nós. Um dia eu posso gravar um vídeo só sobre isso. Nós temos maneiras diferentes de absorvermos conhecimento, de absorvermos orientações mesmo. A percepção de mundo muda de pessoa para pessoa. E por isso é importante você prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Para quê? Para que você capte alguma informação aqui e ali, e aquilo vai servir como edificante para a sua vida. Por isso que Paulo vai dizer: olha, leia a carta ali uns dos outros, para que vocês sejam igualmente edificados. E eu agradeço você que ficou até aqui nesse vídeo. Se você curtiu esse conteúdo aqui, dá o seu like, compartilha, comente, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Eu me despeço aqui e aguardo você no próximo vídeo. Tchau!